Capítulo 4. No outro dia, Juarez decidiu visitar a casa de Estevão. Chegou e bateu palmas no portão, chamando por alguém. O pai de Estevão atendeu e perguntou com curiosidade: "Boa tarde, posso ajudar?" "Boa tarde, senhor." "Aqui é a casa do Estevão?" perguntou Juarez, com um sorriso simpático. "Sim, sou o pai dele", respondeu o homem, estendendo a mão para cumprimentar o visitante. "O senhor é?" "Eu sou Juarez, filho do falecido seu Francis", respondeu ele. "Ah, sim, eu sei. Como está o meu filho no trabalho?" "Por favor, entre, vamos conversar", disse o pai de Estevão, enquanto guiava Juarez para dentro. Eles se sentaram na sala, e Juarez começou a contar sobre o desempenho de Estevão no mercadinho, o convite para a igreja, e o quanto estava interessado em ajudar o menino a encontrar um caminho melhor. Estevão, ainda se arrumando, ouvia de longe a conversa na sala. O senhor Juarez, sentado no sofá ao lado do pai de Estevão, explicava calmamente o motivo do convite e a importância daquela visita à igreja. O pai de Estevão, depois de ouvir tudo com atenção, acenou em sinal de aprovação e disse: "Tudo bem, pode ir, Estevão." Juarez se levantou, estendeu a mão ao menino e disse com um sorriso: "Deus te abençoe, meu jovem." Com a autorização do pai e o apoio de Juarez, Estevão saiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa pelo que estava por vir. Capítulo 4. 9 anos depois, a casa de Estevão estava cheia de amigos e familiares, todos reunidos para celebrar o aniversário dele. A família agora tinha crescido, e uma irmãzinha havia chegado há 4 anos, trazendo ainda mais alegria para todos. A mãe, entusiasmada, chamou a atenção de todos: "Vamos bater parabéns para o Estevão." O ambiente era de pura alegria, e até o senhor Juarez e sua família estavam presentes, participando dessa comemoração especial. Entre risos e conversas, a multidão começou a gritar: "Discurso! Discurso!" Estevão, emocionado, olhou para todos. Fez uma pausa, respirou fundo e começou: "Primeiro, quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Sem Ele, eu não estaria aqui hoje, e nada disso faria sentido." As pessoas se entreolharam, tocadas, e o silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Ele olhou para sua família e continuou: "Também agradeço à minha família, por sempre acreditar em mim e me apoiar, mesmo nos momentos mais difíceis. E ao senhor Juarez", disse ele, agora olhando diretamente para Juarez, que foi mais que um patrão, foi um exemplo de vida. "Ele acreditou em mim quando eu nem acreditava mais." A noite do aniversário se prolongara em alegria e conversas que aqueciam o ambiente. As horas passaram quase despercebidas, até que o relógio marcou 23h50. Os convidados, um a um, despediram-se com abraços e sorrisos, e o lar voltou a pertencer apenas à família. O silêncio tomou conta, e, satisfeitos, todos recolheram-se aos seus quartos, levando consigo o eco de risadas e a tranquilidade de uma celebração bem vivida. Na madrugada silenciosa, às 3h20 da madrugada, o som de tiros ecoou pela vizinhança, rasgando a tranquilidade. Eram estampidos contínuos, de diferentes calibres, que pareciam vir de todos os lados. Os cachorros, assustados, latiam sem parar, aumentando o clima de tensão. No meio da confusão, ouviam-se vozes na rua, gritos e xingamentos, em uma mistura de desespero e pânico. As luzes começaram a se acender nas casas, e algumas pessoas olhavam pelas frestas das janelas, sem coragem de sair para entender o que estava acontecendo. Os tiros continuavam, transformando a noite em um caos que parecia não ter fim. Assim que o som dos tiros cessou, as sirenes de ambulâncias começaram a ecoar pela vizinhança, indo e vindo em um vai-e-vem que deixava claro a gravidade da situação lá fora. Dentro de casa, todos estavam reunidos na sala, o lugar mais seguro da casa, abaixados e em silêncio, como se ainda pudessem ouvir o perigo lá fora. A pequena irmãzinha chorava, assustada, e a mãe a abraçava, tentando acalmá-la. "Calma, filha, já passou", repetia, tentando tranquilizar a todos, mas também a si mesma. O pai de Estevão se levantou, determinado a ir lá fora para ver o que tinha acontecido. "Eu vou com você, pai", disse Estevão, começando a se levantar também. Mas a mãe reagiu rapidamente, segurando o braço do filho e falando firme: "Você não vai, não. Fica aqui." Estevão percebeu a preocupação da mãe e ficou em silêncio, assentindo.
Todos aguardaram em expectativa enquanto o pai abria a porta com cautela e saía sozinho, desaparecendo na escuridão da noite no eco distante das sirenes e latidos. A mãe, visivelmente preocupada, disse a Estevão: seu pai não deveria ter ido lá fora ver o que aconteceu. Estevão tentou acalmá-la: mãe, o que tinha que acontecer já passou. A polícia já chegou, e os bandidos já foram embora. Mesmo assim, a tensão ainda pairava no ar enquanto aguardavam o retorno do pai, tentando se distrair do som distante das sirenes e do tumulto que havia acontecido minutos antes. Quando o pai retornou, a sala parecia suspensa no tempo, e a mãe de Estevão fitava-o em silêncio, aguardando cada palavra com a respiração contida. Ele se deteve por um instante, como se escolhesse com cuidado as palavras que carregavam o peso da tragédia. Mataram um tal de Juninho, disse, finalmente. Estevão ergueu o olhar, confuso. A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Qual Juninho? O pai olhou para ele, os olhos densos de pesar. Um bandido, chamavam ele de Vaca. O rosto de Estevão se transformou. O susto foi tão evidente que até sua mãe percebeu a mudança súbita. O ar pareceu pesado na pequena sala, como se o nome tivesse trazido à tona algo profundo e doloroso, deixando claro para todos que nada mais seria o mesmo a partir daquele momento. Estevão olhou para o pai, ainda tentando processar a notícia, e balbuciou, quase sem acreditar: esse rapaz, ele estudou comigo. A mãe de Estevão fitou-o, surpresa e com um toque de incredulidade. Você sabia que ele tinha se tornado bandido? Perguntou, com a voz trêmula de apreensão. Ele hesitou, mas assentiu, com um aceno sutil. Sabia. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo a dor daquela revelação. Meu Deus, sussurrou, as palavras mal saindo dos lábios. Ele poderia ter te convencido a fazer coisas erradas, filho. É tão triste para uma mãe receber uma notícia dessas. O silêncio voltou a se instalar entre eles, denso e pesado. Naquele instante, a distância entre o que poderia ter sido e o que de fato era se alargou, e a mãe sentiu um aperto no coração, como se enxergasse um destino do qual o filho havia escapado por pouco.